Senhoras e senhores, estamos de volta. Tem notícia, tem vídeo aqui no canal de preto, luto. E vamos embora, porque tem notícia acontecendo. O São Paulo perdeu, bem perdido, tomou uma sova do Fluminense do Diniz no fim de semana. Viu a classificação dentro do G8 ficar mais complicada. A rodada ainda não foi tão ruim, pelo menos até agora. O Fortaleza empatou, tropeçou em casa. Então, o São Paulo, a duríssimas penas, se mantém em oitavo lugar, pode perder esse lugar ainda. Mas, apesar dos pesares, ainda tem chance. É muito difícil que vá para o G8, mas ainda tem chance. Mas acontece, Arnaldo e companheiros, que não é só a classificação que está na mira nesse momento, é a situação do Rogério Ceni. Ao que parece, as informações que aparecem aí, que ele está por um fio. E aí a pergunta que eu faço para você, Arnaldo, é a seguinte, diretamente. O Rogério perdeu o vestiário? Antes de você responder, quero dizer que esta live que você acompanha, essa live não, esse vídeo, ele tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol mais legal que você terá. É só você baixar o OneFootball de graça, porque você tem, primeiro, os melhores momentos dos jogos finais do Campeonato Brasileiro, reta final, tem tudo isso, estatística, tempo real, gols em vídeo, tudo que você pode ver lá. Campeonato Alemão também, você pode ver todos os jogos ao vivo de graça. Muitas outras coisas, Liga dos Campeões, tudo você vai poder acompanhar dentro do OneFootball e é de graça. E ainda você nos ajuda, se você fizer isso, usando o link que está aqui na descrição ou esse QR Code que está aí na cara do Arnaldo. Mas aí a pergunta que eu te faço é essa, Arnaldo. O Rogério perdeu o vestiário? Essa é a conversa? Fala Tirone, fala galera, essa é a frase que ficou do pós São Paulo e Fluminense, Fluminense 3, São Paulo 1, né? Essa conversa, substituição do Patrick, insatisfação do Patrick com a saída, coletiva do Rogério daqueles moldes, possibilidade agora remota de se classificar para a Libertadores. Antes da resposta, se perdeu o vestiário ou não, duas contextualizações. A primeira, a questão do G8, né? São Paulo vai terminar a rodada em nono, né? Não importa o que acontecer de Atlético e Botafogo, o melhor resultado do São Paulo seria um empate, por exemplo, desse jogo, né? Não vitória do Atlético, mas foi ultrapassado pelo América e não pelo Fortaleza, como era esperado, né? O América conseguiu o resultado improvável, que foi vencer o Bragantino fora. O Fortaleza não conseguiu o resultado esperado, vencer o Atlético Goianiense em casa. O que isso significa? Que se o São Paulo ganhar as duas partidas finais contra Inter e Goiás, possivelmente ele vai acabar em oitavo, porque o América, das duas partidas que faz, uma delas, a próxima, é contra o Palmeiras em São Paulo. O Palmeiras é campeão, pode ferrar o São Paulo. Tem isso, mas tem também o jogo da entrega do troféu, tal. E assim, o América precisaria vencer o Palmeiras para continuar à frente do São Paulo, caso o São Paulo vença o Inter. O empate não bastaria, né? Por exemplo, arrancar um empate do Palmeiras e São Paulo já é um grande resultado, né? Mas não bastaria matematicamente. Então, na verdade, essa briga ainda vai perdurar até a última rodada, caso o São Paulo vença o Inter. A gente fala sobre o São Paulo e Inter no final do vídeo. Essa é uma contextualização importante para a segunda, a tal da perda do vestiário. Para mim está muito claro, se o São Paulo se classificar para a Libertadores em oitavo, eu acho muito pouco provável que o Rogério saia. Se o São Paulo não se classificar, o que é mais provável agora do que era, depois da derrota para o Fluminense, eu acho muito provável que o Rogério saia. E nada mais óbvio que o futebol e seus resultados e suas classificações e eliminações para determinar sequência ou não de treinador. E aí a resposta, perdeu o vestiário, para mim é essa conversa. Toda vez que fica próximo de uma troca de treinador, o argumento de quem comanda, de direção, é perder o vestiário. E não é só no São Paulo, né? Em todos os lugares, né? No São Paulo, essa diretoria, essa atual, já disse: nós vamos trocar o Crespo pelo Rogério, porque o Crespo perdeu o vestiário. A diretoria anterior, lembra do Aguirre sendo demitido no vestiário depois de São Paulo e Corinthians? É porque o Aguirre tinha perdido o vestiário.
Então, essa conversa é assim, para mim, quando se tem essa conclusão, o técnico perdeu o vestiário, a responsabilidade também é da direção, porque a direção tem que fazer justamente o elo entre o técnico e os jogadores, certo? Então, a direção do São Paulo também perdeu o vestiário, porque não paga jogador, né? Então, né, você entende essa situação? Agora, tentando ser mais objetivo na minha resposta em relação ao Rogério Ceni e os jogadores do São Paulo. O Rogério Ceni não tem lá exatamente uma relação maravilhosa com os principais jogadores do São Paulo. Porque o Rogério Ceni tem uma questão que é uma dificuldade de elogiá-los e uma facilidade de apontar os problemas de cada um dos jogadores e mais, de enaltecer quase sempre os elencos adversários e não o elenco do São Paulo. Isso foi mais uma vez notado depois do jogo com o Fluminense. O Fluminense, quanto ao Atlético também, né? Eu queria ter o Keno, eu queria ter não sei o quê. Quanto ao Fluminense, eu queria ter o banco do Fluminense, eu queria ter o Fluminense não sei o quê. Então, assim, a dificuldade do Rogério em fazer um afago a qualquer jogador é gigante. E isso está presente no dia a dia. É um ano assim, né? Um ano de comando assim. E aí, talvez o Rogério faça esse afago mais aos jogadores da base, que são os mais criticados pela torcida. A torcida fica lá, Nestor, Gomes, Diego Costa, tá? E o Rogério. Agora, em relação aos mais experientes, aos estrangeiros, não tem. Eu acho que é aquela questão que a gente discutiu do Ferrarese pós-jogo com o Atlético. O cara faz uma partida excelente. Mas veja bem, eu não. O Ferrarese, mais ou menos, passe vertical ali eu não daria e tal, e não sei o que. As ponderações todas em relação aos jogadores, isso não é bom, né? Não soa bem, né? Essa é uma questão. E agora o caso mais recente foi a substituição do Patrick, que na verdade foi uma coisa mais levantada pela imprensa em si. De novo, o Rogério perdeu, imprensa ou torcida, perdeu o jogo porque substituiu o Patrick no. E o Patrick não gostou de ser substituído, mas isso acontece em todo time, em todo jogo, em toda situação. Não é por conta do Patrick não ter gostado da substituição do sábado que o Rogério Ceni perdeu o vestiário. O Rogério Ceni, se ele perdeu o vestiário, ele vem perdendo desde o início do trabalho. Para mim, a relação Rogério-elenco, para mim, é simbolizada pela relação Rogério-Miranda, que era o contemporâneo dele na época de títulos, em que ele nunca colocou como um jogador importante para o elenco. O fato é que o Miranda também está fora nessa reta final, machucado, e mais ou menos essa situação. O Miranda tá, mas não sai jogando muito bem. Então, a questão do comando é muito complexa, são detalhes importantes, são relações de dia a dia, muito jogo, essa coisa vai esgarçando mesmo. E é uma das questões que se coloca para a permanência do Rogério para a próxima temporada, a sua relação com o elenco. Muito bem, de novo, quero lembrar que esse vídeo aqui tem o apoio do OneFootball, hein? Baixa aí o OneFootball, que tem o campeonato alemão ao vivo de graça, notícias, bastidores, estatísticas de mais de 200 times do Brasil e do exterior. Baixa aí usando esse QR Code que está aqui com o Arnaldo, ou o link que está aqui na descrição. Melhores momentos dos jogos do Brasileirão, reta final acontecendo, outros campeonatos europeus nacionais. Tem muita coisa lá no OneFootball. Baixa aí que você ajuda a gente. Eu vou fazer algumas ponderações, Arnaldo, sobre essa questão de perder elenco ou não sei o quê. Quando fala, o Rogério está perdendo o elenco, independentemente do que isso signifique. Quando a diretoria, quando sai uma conversa dessa, pode ser falha da diretoria, que não paga salário para os jogadores, se preocupou nos últimos vezes na emenda da reeleição e agora não paga os caras, seja porque renovou o contrato do Rogério Ceni antecipadamente, antes daquele jogo contra o Palmeiras, e agora está com o abacaxi na mão, se não quer mais ficar com o cara. Mas aí quando fala sobre perder o elenco, me dá uma sensação de um poder muito grande a uma turma que, sinceramente, o que entregaram esses caras para o São Paulo? Ao longo. Poxa,
não gostamos que o Rogério Ceni não elogia a gente. A gente, né, que perdeu a final da Sul-Americana, a gente que foi surrado pelo Palmeiras, a gente que está aí em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Ah, nós não recebemos. É verdade, essa é uma questão importante que não dá para tirar da conversa. Eu acho que isso é mais relevante do que ter perdido o elenco ou não. Eu sempre lembro daquela história que você conta quando o Miller se rebelou contra o Tele e falou: não, eu não jogo mais com o Tele. E a diretoria, então, do São Paulo falou assim: é o seguinte, pessoal, o Tele vai ficar. Quem não quiser, tchau, vai para casa, porque o Tele é o treinador. A diretoria não tem força para fazer isso, o que eu acho lamentável. E, sinceramente, seja o Patrick, seja o sei lá quem, o Rafinha, quem quer que seja, cara, o que essa galera entregou para perder elenco, para estar, estou magoado com o treinador. Quem está magoado é a torcida, meu amigo, que tá vendo o São Paulo se apanhar de todo mundo. Esses caras estão, né? Então, cara, eu não engulo esse papo. Eu acho que esses caras estão lá, estão no clube, se estão insatisfeitos porque não recebem, com razão estão, então, sei lá, pede para ir embora, faz alguma coisa. Agora, é uma galera que entregou muito para o São Paulo para ter o direito de não querer este ou aquele treinador ou este ou aquele comando. Eu acho que esse negócio é muita vela para caras que entregaram muito pouco, à exceção do Miranda, que tem uma história importante no São Paulo. O resto, que é o Reinaldo, que vai. É o Patrick, demorou 5 meses para entrar em forma. Não sei, cara. Para mim isso é muito estranho. Isso aqui não estou passando o pano para o Senna, a história do Senna, nada disso. O trabalho do Senna pode ser um lixo. Mas acho que essa justificativa, esses caras não têm o direito de ter. Quem é essa turma para ficar magoada com alguma coisa? Olha para que bancada, esses caras sim tem que estar magoado com alguém. Sim, eu entendo o que você está falando. Agora, na verdade, essa justificativa de perda de vestiário, como eu disse, é muito mais por parte de direção, e aí eu não engulo a perda de vestiário porque, de novo, eu acho que é também uma responsabilidade da direção. Isso, né? Só um parênteses, se for perda de vestiário, troca, tira o Ceni hoje, bota lá o Visoli, quem quer que seja, só que aí esses caras têm que ganhar. Aí esses caras têm que ficar em 7º lugar no campeonato, sexto. Não, Ganhar os 2 jogos, se não, mas classificar, ganhar o ano que vem, se a questão é essa. eu acho assim, né, Tironi? A gente tem falado isso em quase todos os jogos. Os caras, jogadores, ele não tem demonstrado falta de vontade e aplicação, né? Tá, pô, Mesmo tem com o demonstrado salário falta atrasado de e tudo mais. talento, A talvez. questão é que não deveria ser, você falou do Miranda, aí tem esses casos dos líderes do grupo do Flamengo, né? Que então, ganharam não sei o quê. Até como disse o Mauro César para a gente no poste de bola, eu concordo com ele. O fato de você ter conquistado coisa não deveria deixar você na condição de escolher quem será o seu comandante, trabalhar contra ou a favor, como muitas vezes acontece no futebol. Eu acho que não é o caso E o contrário do também, São né? Paulo nesse momento. Não é o caso do São Paulo nesse momento. O caso do São Paulo é que, e acho que isso estava no momento, por isso que eu fico muito mais transtornado com relação ao momento em que você escolhe seu treinador, ou escolhe trocar um treinador. Como é que é o Rogério Ceni como treinador? É um cara que costuma alterar time de um jogo para outro, não tem time base definido, é assim o trabalho dele, né? Gosta de jogar para frente, gosta de. Isso tudo todo mundo já sabia, né? Quando foi contratado. E que tem dificuldades de comunicação e é difícil de lidar no dia a dia com ele. Os caras do São Paulo conheciam ele. Então, esse é o treinador que o São Paulo contratou, né? E aí, assim, cabe ao Rogério também, como comandante técnico, cuidar das relações. É assim que é, né? É assim que é em qualquer mundo, não só o futebolístico, né? É o que, por exemplo, fez lá o Dorival no Flamengo, né? A gente Dorival armou um time e tal, não sei o quê, reabilitou o time e também cuidou das relações, né? Isso faz parte do trabalho do treinador de futebol no Brasil e no mundo. E assim, o Patrick não tem nada a reivindicar, a não sei o que lá, a não ser possível salário atrasado. Mas o Patrick fez uma boa temporada no São Paulo até agora. Foi um dos poucos reforços que justificou o investimento, né? Foi um bom jogador, foi um jogador importante em muitos momentos, né?
O Caleri, idem. O que não dá o direito ao Caleri, que foi o melhor jogador de São Paulo na temporada, a se rebelar contra o técnico. Agora, tem o outro lado. O técnico tem que saber. E o Rogério, em termos de comunicação, se eu sou comandado pelo Rogério, seria uma coisa desgastante, porque a cada. Não que os jogadores, acredito eu, fiquem escutando as entrevistas do técnico e tal, mas de fato o recado que ele passa é como: meu time é limitadíssimo, eu prefiro o elenco de todos os outros, sem dar. E é assim que ele passa as suas impressões, né? Isso muitas vezes não tira mais do jogador do que o que o cara pode dar. Muitas vezes é isso que. E quando você tem um time que chega numa situação depois de duas bordoadas, completamente. Tem que recobrar a confiança, tem 12 desfalques, o caramba, 4. Esses detalhes contam, contam. E acho que a avaliação sobre o trabalho geral do Rogério, resultados, relação, ambiente, reforços, isso tudo deveria ser, de uma forma civilizada, debatido ao final do Campeonato Brasileiro, para determinar se vale a pena continuar da parte dele, Rogério, e da parte da direção, o trabalho para o ano que vem, sendo que o poder de investimento do São Paulo não será grande e grande parte do elenco vai continuar, né? Então tem que ver qual é a melhor solução para o São Paulo, para o cara da arquibancada que você falou lá, e não para um ou para outro e tudo mais. Muito bem, ó, assinem o canal. Temos aí uma meta de 240 mil assinaturas até o fim do ano. A gente vai finalizar, mas eu quero fazer mais um detalhe. Tudo bem, o Rogério pode ir embora, não deu certo, o trabalho é ruim, a relação dele com os jogadores não é boa. Eu só faço uma pergunta final. Quando que vai recair alguma responsabilidade sobre algum jogador? Vamos lembrar. O Aguirre, é o que você falou. O Aguirre perdeu o vestiário. Nem era nem esse elenco, mas tinha alguns caras que estavam lá ainda. Então, até hoje. O Aguirre perdeu o elenco. O Diniz perdeu o elenco. O Crespo perdeu o elenco. Esses jogadores nunca vão botar a cara para bater e falar: nós erramos, nós somos fracassados, não ganhamos nada na vida. Ou sempre vai ser o treinador? Porque aí não adianta. Aí você pode trazer quem você quiser. Daqui a pouco vai perder o elenco de novo para essa turma aí, para esses caras aí que na carreira, sei lá, acho que dá para contar nos dedos de uma mão quanto que esses caras ganharam por onde quer que passaram, sinceramente. E estou falando de todos, Caleri, inclusive, que eu acho um baita jogador, um cara que está se matando em campo e é o principal jogador de São Paulo. Agora, sinceramente, o meu ponto é esse. Qual é o treinador que eles querem, então, para entregarem todas as potencialidades que tem? Já chegou todo tipo, o Diniz, o Ceni, o Aguirre, o não sei quem, tarará, o Crespo, todos esses caras passaram por aí. Mas, na verdade, Tironi, diferentemente do Flamengo ou de outros times que mantêm a base, ninguém da época do Diniz está no São Paulo, fora o Arboleda e o Reinaldo. Mudou todo mundo. Lideranças, tal, goleiros. E da era do Crespo, que perdeu o vestiário? Então, mudou bastante gente também, né? Não tinha, Mas tem não muita tinha gente Caleri, ainda. não tinha Patrick, Mas, não mas tem tinha. uma galera aí. Bom, o Patrick chegou ontem, né? Se ele já Chegou nesse determina ano. que o vestiário está perdido ou não, realmente. Mas não é Agora, o tem que ter Patrick. agora a diretoria tem que ter um pouco de pulso, né? Um pouco de força E para vou te determinar as falar. coisas. Eu vou te falar. Fora, na verdade, assim, né? Eu não acho que os jogadores estão se eximindo de responsabilidade. Não, o Rogério está a temporada toda. Em uma coletiva, ele falou: talvez eu tenha falhado uma em todas. E a torcida, organizada, sobretudo, ela está inteira em cima dos jogadores, né? Sobretudo aqueles que discutem premiação, lá, os líderes. Eles estão com, desculpe a expressão, na reta. O técnico não dá. Por parte da torcida organizada, por parte da Então, torcida. mas está por parte da diretoria. Quem vai sair vai Uma ser o coisa é a Rogério. gente. Como é que é? Mas estão por parte da diretoria. Quem vai sair vai ser o Rogério. Aí. Não é o Patrick, o Luciano, o Nicão, sei lá, Ué, é o Rogério. mas vai sair, sabe-se lá se vai sair, se por conta da vontade dele, que ele também não deixa claro se ele quer continuar ou não.
sem a vaga na Libertadores, não sei se vai sair. Como também, o que eu acho é isso, você tem razão no seguinte ponto. A temporada do São Paulo é um fracasso, e isso passa pela direção, pela comissão técnica e pelos jogadores. Ah, E bom. assim, de acordo com o nível de responsabilidade. E deveria ter mudanças em todos os setores, com uma Sim, temporada de fracasso. Na direção, na sem dúvida. comissão técnica e nos jogadores. Né? Aí concordo. Aí Acho que é concordamos. essa a questão aí que a perda de vestiário ela é a solução mais confortável e comum para a direção. É isso mesmo que você está falando. É a justificativa. Ah, olha, não tinha como o cara continuar, né? Por isso que eu falo que é sempre a mesma frase dita por dirigentes diferentes em relação a treinadores diferentes. Muito bem, assinem o canal. Ficamos por aqui nesse vídeo, hein? Mas a gente volta amanhã, tem live. Nós insistimos, estaremos lá. Eu estarei lá. Eu comprei meu ingresso já. Estarei no setor Arnaldo Tironi, viu, Arnaldo? Comprei até para o Léo, aí o cara, vou tentar levar ele na marra. Vamos ver, ele não quer Sério, ir. ele tá Mas arrastando, Léo. amanhã, ó, o jogo é 9h30, abrindo a rodada. É a última chance do São Paulo chegar à Libertadores. São Paulo Internacional, live 11h45, ali de terça para quarta. Vamos embora, aqui no canal. Bora. Valeu. Tchau.